Evangelho de Mateus, capítulo 19. Vamos ler até o verso de número 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, leia comigo, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Esse finalzinho também pode ser lido assim: portanto, se a luz que está dentro de você, na verdade não é luz, mas ao invés são trevas, que tremendas trevas são. Vamos orar. Pai querido, nós clamamos a Ti isso que cantamos e isso que lemos agora, que Tu cuides do nosso olhar, que o Senhor nos dê de fato um novo olhar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, cuida dos nossos olhos. Cuida, Senhor, dos nossos corações, e um está tão ligado no outro, Pai, o Senhor os conhece, e nós te pedimos, Senhor, que ouvidos atentos e corações sensíveis possam ser hoje à noite transformados pela Tua palavra, em nome e para a glória de Jesus, amém. Amém, queridos. Cadeiras novas, estão vendo aí que bênção? Você está sentado aí atrás, eu acredito que você tem um bom motivo para estar aí, tá certo? Mas aqui na frente está mais confortável, o som está melhor e a bênção é grande. Estamos alcançando a nossa meta, ainda faltam alguns compromissos, mas no final eu trato disso. Porque agora o que eu quero lhes falar é sobre esta série nova de mensagens que Deus colocou no nosso coração para ao longo dos meses de junho e julho nós tratarmos aqui. Os pastores da igreja nós temos nos reunido para falar sobre essa característica da vida com Deus, onde a partir da mensagem de Cristo, a partir da presença de Deus em nossas vidas, o nosso olhar, a nossa percepção do mundo ao redor, ela é completamente transformada. E aqui o que nós queremos fazer ao longo dessas semanas aí à frente, é pensarmos no olhar enquanto percepção, é o que eu vou falar hoje, mas também pensar no olhar enquanto um olhar direcionado. Nós olhamos para cima e percebemos o nosso Criador e o nosso Deus, e Ele quer conosco intimidade. Nós olhamos para o lado e percebemos o nosso próximo, ao qual somos chamados para amar. Olhamos para dentro e percebemos a nós mesmos, e o próprio Jesus disse: bem-aventurados os que choram, aqueles que se percebem pecadores, aqueles que olham para dentro e veem que não há merecimento algum em si. Nós olhamos também para frente, eu quero falar sobre a pessoa que estamos nos tornando, o homem que eu estou deixando que Deus faça em mim, a semelhança da imagem de Cristo. Então, este olhar multidirecional, para cima, para os lados, para dentro, para frente, olhar para fora. E quando nós olhamos para fora de nós mesmos, para fora das paredes da igreja, nós vemos um mundo sedento pela palavra e pelo amor de Jesus. Amém, queridos? Esses serão os temas dos próximos 2 meses, das próximas semanas. Então, hoje, não vamos enfatizar a direção deste olhar, vamos enfatizar o olhar em si. E Jesus Cristo, falando nesse contexto aqui de tesouros no céu e na terra, propondo esse contraste, o Senhor Jesus vai e faz um adendo, ele coloca um parênteses no meio, falando sobre o poder sobrenatural da nossa vista. Como aquilo no que fixamos os nossos olhos, haverá de se transformar em um tesouro ou não. A forma como fixamos os nossos olhos pode abençoar ou maldizer. A forma como percebemos a realidade a partir dos nossos olhos vai certamente falar muito a respeito de quem somos e das experiências que tivemos, não é verdade? Então olha como é que Jesus começa na sua proposta de considerar o olhar. Ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Isso é conceitual, ele está trazendo uma ideia bem geral.
Os olhos, de maneira geral, o meu, o seu, de todo ser humano, são como um luzeiro para o corpo. A ideia de candeia, para quem não está acostumado com essa nomenclatura, o próprio Jesus já havia dito, quando ele diz assim, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim a candeia ilumina todos que estão dentro da casa. Mateus capítulo 5. A candeia é esse luzeiro, o que ele está dizendo é bem lógico, não tem sentido algum acendermos uma lâmpada e colocarmos debaixo da cama. Esse luzeiro, essa candeia é para ser posta num lugar alto para que a partir dali a sua luz irradie e possa então beneficiar, o ao redor com a sua luminosidade. Então ele diz, os olhos são esta candeia do corpo, esse luzeiro. Aí ele agora sai do conceito, sai do geral e traz de uma maneira bem prática e bem pessoal, para mim e para você. Ele diz, esses olhos que são luzeiro, ele diz, os teus olhos podem ser bons ou maus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha só alguns exemplos de um olhar bom e de um olhar mau. Olha como isso é absurdamente prático e real no nosso cotidiano, nas nossas próprias vidas. Você vai lembrar do evento entre Abraão, Sara e a sua escrava Agar. Diz que Abraão então possui Agar, ela é dada para que a partir desta relação o filho prometido de Abraão pudesse vir ao mundo, e Agar então engravida. Gênesis 16, 4. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Eu imagino, irmãos, que talvez antes desse período na vida de Agar e Sara, que era a senhora e a escrava, houvesse uma relação amistosa, uma relação servil, onde Sara fosse imensamente grata a Agar, e por outro lado, Agar grata à sua senhora que a acolhera. Mas neste momento, uma circunstância se instaurou entre as duas, uma queria engravidar, não engravidava, a outra foi e engravidou do marido dela e passou a olhar com desdém, passou a ter um olhar pejorativo. Então, este olhar ruim torna o corpo inteiro em trevas. Você talvez se lembre da continuação dessa história e sabe que a partir daqui, por causa deste olhar mau, a Agar foi posta para fora, E no deserto ela só não morreu de fome e de sede porque a mão provedora do Senhor a sustentou, a ela e ao seu filho Ismael. Jesus vai mais forte ainda nessa história do olhar mau e fala aos homens de sua época, também no Sermão do Monte, capítulo 5, ele diz, qualquer um que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Isso é pesado, mas o que ele está falando é o seguinte, este olhar tem o poder de cometer o ato, por assim dizer. Um olhar cheio de lascívia, um olhar cheio de desejo de posse, um olhar compulsivo, ele praticamente efetua o ato no seu coração. E isso é pecaminoso, isso te leva para as trevas, isso te faz ruir na escuridão, como cantamos. Então, o problema do olhar mau, que faz o corpo inteiro estar em trevas, está sendo exposto na palavra de Deus. Poderíamos também ilustrar o olhar de Saul para Davi. Quem lembra da história? Lá no livro de Samuel, Saul começa olhando para Davi com muito bem-querer, porque Davi era um rapazote corajoso, foi enfrentar o gigante Golias, detonou com Golias, aí o Saul pegou o garoto Davi, botou no seu exército, e ele foi crescendo e se tornou um grande guerreiro, até que o livro de Samuel nos relata, que quando Davi voltava com o exército de Saul das batalhas, as mulheres de Jerusalém cantavam a respeito das vitórias de Davi, enumeravam o número de derrotados por Davi, e isso começou a encher o coração de Saul de inveja, e diz lá o texto que a partir deste dia, Saul olhava para Davi de maneira invejosa, Saul olhava com olhos de quem quer matar,
E parece que essa voz de Jesus ecoa ainda nos nossos ouvidos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mas tem os olhos bons, olha que coisa linda aí. Um olhar animador dá alegria ao coração. Uma outra tradução que eu gostei muito diz: um olhar à luz dos olhos dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 15. Mas é Jesus quem mostra para nós o que o olhar bom faz. Ele diz, o texto de Mateus, capítulo 9, que ao ver as multidões, ao olhar para elas, o que é que se despertou em Jesus? Compaixão. Jesus teve compaixão delas porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Vale a pena a gente pensar em algo aqui, queridos. Este olhar de Jesus teria motivos humanos para desprezar aquela multidão. Motivos humanos por quê? Porque o povo estava disperso, aflito, como ovelhas sem pastor, devido a inúmeras resultados e consequências de suas próprias escolhas. Você vai lembrar aqui, nesse período do início do Novo Testamento, início do século I, que nessa época aqui já fazia em torno de 350 anos, desde as últimas palavras do profeta Malaquias. É um tempo conhecido como silêncio de Deus, esse período entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. Neste período, não houve profecia por parte de mensageiros do Senhor, mas o que é que houve? Houve diversos homens se levantando, se auto-intitulando Messias, e não ironicamente um deles se chamava Judas, e era do time dos Macabeus. Aí todos esses projetos de Messias ao longo da história, antes de Jesus vir, foram frustrados pelo império. Então o povo estava aflito, estava angustiado, porque vez após vez esses homens vinham e diziam: eu que vou libertar Jerusalém das mãos dos romanos. Os romanos iam lá e matavam, e eles não voltavam à vida depois do terceiro dia. Então esta multidão aflita esperava alguém que lhes livrasse e libertasse do cativeiro romano. O cativeiro romano que foi, veio logo depois do cativeiro grego, que veio logo depois do cativeiro persa, que veio logo depois dos babilônicos, dos assírios, e Israel acumulava uma história de cativeiros. Por quê? Pelo próprio pecado, pela sua própria escolha de viver numa relação de adultério para com o Senhor. É isso que diz quase todos os livros dos profetas, e o segundo livro dos reis e das crônicas diz que Israel vivia uma relação adúltera com o Senhor, pecado, rebeldia, não queria caminhar nos caminhos de Deus. O que acontecia? Cativeiros. Então, voltando a esta cena de Jesus em Mateus capítulo 9, humanamente falando, é como se Jesus pudesse olhar para as multidões e dizer de uma maneira assim muito retributiva o seguinte: olha só, esse povo está angustiado porque está colhendo o que plantou. Séculos e séculos de rebeldia, séculos e séculos querendo fazer o que lhe dá na telha, está aí, ó. Nós somos muito assim, não é verdade? A gente pensa mais ou menos assim, essa forma retributiva: bateu, levou. Se o sujeito plantou isso, ele vai colher a consequência disso que ele plantou. Então Jesus teria razão de, vendo as multidões, não é isso que o texto diz? Ao ver as multidões, Jesus podia ter apontado o dedo e podia ter dito assim: ó, está vendo, povo teimoso, vocês estão sofrendo debaixo do chicote romano por causa da teimosia de vocês. Só que Jesus está falando de olhos bons. E os olhos bons de Jesus olharam para esta multidão aflita, sem rumo, como ovelhas sem pastor, e o que aconteceu? Ele teve compaixão delas. Os olhos podem ser maus, e os olhos podem ser bons, e o que vai diferenciar um do outro é uma série de experiências que nós tivemos em nossas vidas. E eu quero falar para você sobre esse olhar. Os olhos, eles, primeiro de tudo, eles enxergam, eles veem, eles conseguem definir o que é preto, o que é branco, eles conseguem diferenciar cores. Os irmãos sabem, eu tenho um sobrinho que não enxerga, e pessoas que não enxergam, que não têm esse sentido, acabam desenvolvendo outros sentidos.
Deus, na sua imensa graça e sabedoria, fez a máquina humana de tal forma que os nossos sentidos se compensam. Então, se um está em deficiência, de algum jeito o outro será, posto em evidência. E meu sobrinho é um guerreiro, mesmo com todas as limitações que ele tem, visual, neurológicas, ele é um guerreiro, ele tem uma vontade, uma força do jeitinho dele, e você vê que ele não desiste. Esses dias a minha irmã me mandou um videozinho dele, 3 aninhos, 3 aninhos, nadando na piscina, e o professor da terapia deixa ele solto, e ele já consegue, no meio da nataçãozinha dele, se virar e ficar boiando e respirando. Então, assim, isso é uma vitória para a condição dele. Os olhos que ele não tem, poderiam dar a ele uma visão do mundo ao seu redor. É o que nós temos, e por isso somos privilegiados. Só que os olhos servem para muito mais do que apenas nos fazer enxergar. Os olhos servem para nos fazer perceber. E a percepção que a gente tem das coisas, ela é imensamente marcada, condicionada, eu diria que determinada, pelas experiências de vida que nós temos. Pessoas que talvez passaram por necessidades, dificuldades materiais, gente que passou fome na vida, talvez hoje em idade adulta e tendo vencido as dificuldades, tem um olhar que percebe a situação de uma maneira bem diferente de outra pessoa que teve tudo do bom e do melhor, berço de ouro a vida inteira, não é verdade? Faz sentido isso para você? O olhar que nos leva a perceber, ele vai ser determinado por essas experiências nossas de vida. Experiências boas ou ruins nos fazem ter percepções distintas. Você vai ver pessoas diferentes olhando para uma mesma situação e tendo compreensões completamente distintas. Sabe como é que é? Aquela pessoa que sai de casa e reclama até do sol, que está quente demais, enquanto a outra sai dando graças a Deus por um dia ensolarado, com ar nos pulmões e vida para viver. Mais ou menos isso. Só que o que nós queremos falar mesmo aqui, queridos, é este olhar que não é apenas o olhar que enxerga o mundo visível, ou que percebe porque avalia situações, mas o olhar que é completamente reorientado por Deus, quando a pessoa se converte a Jesus Cristo. Então veja só, aquela pessoa que vê coisas boas nas circunstâncias, o ditado popular diz que esse tipo de gente enxerga rosa no meio dos espinhos, tem gente que enxerga espinho no meio das rosas. Esse povo aqui é aquele tipo de gente que a gente gosta de estar do lado. Você conhece alguém assim? A pessoa tem um olhar tão positivo para a vida, os comentários dela são tão legais, são tão cheios de validação, de fé às vezes, de amor. Quem conhece gente assim? Levanta a mão, vai lá. É alguém do teu trabalho, alguém na família, mas a verdade é a seguinte, nós gostamos de estar perto de gente assim. Isso faz bem. Hoje de manhã, quando eu terminei, eu cheguei para uma pessoa aqui da igreja, que é muito assim, e falei, minha irmã, eu quero dizer que você é uma dessas pessoas que eu falei, é alguém que é bom a gente estar do lado. Os comentários são sempre positivos, é sempre muito bom estar perto de pessoas assim. Só que tem gente, e como eu disse, dependendo da experiência de vida que ela teve, que não vai ter um olhar positivo. Mas sobre estas pessoas também pode brilhar a luz do Evangelho. E quando a luz do Evangelho brilha, este olhar agora percebe novas cores, este olhar agora pode ter novas perspectivas. E eu coloquei aí o exemplo do apóstolo Paulo, ou o meu próprio exemplo, ou o seu próprio exemplo. Tenho certeza que se você tem uma história de conversão, e eu acredito que muitos de nós aqui temos, na nossa história de conversão, nós sabemos pontuar quais são as coisas que outrora olhávamos de uma determinada maneira, mas que depois que a luz de Cristo brilhou sobre nós, enxergamos agora de maneira diferente. É ou não é? O apóstolo Paulo era assim. Qual era o olhar do apóstolo Paulo sobre o mundo ao redor dele? Vamos pegar aqui o apóstolo Paulo enquanto Lucas o registra como Saulo de Tarso, e Saulo era o seu nome judaico, era Shaul, era o mesmo nome do rei Saul, diga-se de passagem. Então Saulo era aquele judeu, retratado por Lucas no capítulo 8 do livro de Atos, como um judeu extremamente zeloso, legalista, montava em cima de um cavalo, pegava cartas das autoridades judaicas e ia botar prisão ia colocar cristão dentro da prisão, no chilindró,
porque ele entendia que esses cristãos estavam deturpando o que lhe era sagrado, que era a lei de Moisés. Então este Saulo de Tarso era alguém cuja visão para o mundo ao redor era uma visão moralista, legalista, uma visão onde o certo era apenas aquilo que ele conhecia, ele não estava disposto a abrir mão daquilo. Até que então, na estrada para Damasco, o texto fala que uma luz brilha, e não coincidentemente os seus olhos foram afetados, e afetados eles foram privados, e ele ficou cego 3 dias, e nesta cegueira, acredito eu, que o Espírito Santo trabalhou em seu coração, em suas compreensões, e quando ele abriu os olhos de novo, mediante uma oração que foi feita por ele, ele passou a enxergar um mundo novo, novas cores e novas perspectivas. Aquele legalista que colocava cristãos na prisão, era agora Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Ele começou a enxergar o mundo de uma forma diferente, e agora ele era um que havia se disposto a ir, ele mesmo, para a prisão, se necessário fosse, pela nova visão que Deus permitiu que ele tivesse. Amém, queridos? Essa é a história de Paulo, essa poderia ter sido a nossa história também. Aí Jesus Cristo está tratando desse texto, e você vai lembrar que ele está falando num contexto sobre tesouros na terra e tesouros no céu. Então ele faz uma ressalva importante sobre o nosso coração. Os olhos determinam onde estará o nosso coração. Lê comigo o verso 21, por favor, em voz alta. Pois onde estiver ali também estará o seu coração. O evangelho que brilhou nos olhos de Paulo, o evangelho que nos arrebatou certa vez, o evangelho que nos muda a visão, queridos, ele altera, independente de circunstâncias ou eventos que nos marcaram, o evangelho muda todas as coisas. O evangelho muda uma história conjugal, porque faz dos cônjuges olharem um para o outro de maneira nova. O evangelho muda uma relação comercial, o evangelho muda a forma como um profissional se comporta na igreja, no emprego. Por quê? Porque muda a maneira de enxergar o mundo, refaz valores, refaz compreensões, aleluia por isso. O evangelho muda todas as coisas. E o que eu quero colocar para você, já caminhando para a conclusão, mas de uma maneira bem prática, eu quero te mostrar 3 coisas, rapidamente, que o evangelho mudou na minha vida, mas é difícil levar isso em termos cotidianos. E olha só, dar a outra face na hora da ofensa, na hora da bufetada, é difícil. Em tudo ser agradecido, em tudo dar graças, é difícil, porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é reclamar, é ou não é? Eu estou sozinho nessa? Se você tem humildade de reconhecer, levanta a mão aí, vai lá. A gente gosta de reclamar, mas o evangelho que muda diz assim, a tua percepção tem que olhar para tudo e em tudo dar graças. E talvez esse último aí seja mais difícil do que dar a outra face para bater. Perdoar. Um novo olhar para o mundo ao redor me desafia ao perdão. Então olha só, virar a outra face. Não permito que a violência do outro me faça violento. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz assim, se te baterem numa face, vira a outra face. O que ele está dizendo em termos mais gerais é o seguinte desafio: aqueles cujo olhar foi transformado, aqueles que agora, independente de experiências de vida que tiveram, o sujeito era brigão, era campeão de jiu-jitsu, era o que for, independente do ambiente violento onde ele viveu, se o evangelho transformou a sua forma de ver o mundo, renovou o seu olhar, ele agora vai virar a outra face. Por quê? Porque aquele que bate não pode fazer de mim uma pessoa que bate de volta. É o que Jesus nos coloca e a gente interpreta como está escrito aí, a violência do outro não fará de mim alguém violento. Nós vivemos num mundo violento, não apenas a violência da arma, do bandido, do crime ou do tapa na cara.
Violência de diversas outras formas, a violência econômica, a violência das injustiças, a violência do jeitinho brasileiro, a violência dos atalhos para se conseguir ganhar mais, independente de serem caminhos lícitos ou não. Isso tudo é violento. E o que Jesus está falando é o seguinte: não permita que a violência do mundo ao seu redor faça com que você entre nesta mesma onda e seja você mesmo alguém violento. Um novo olhar vai perceber esta violência e vai dizer: eu não vou me deixar condicionar pela violência do outro. Portanto, bateu aqui, está aqui o outro lado. Agora, é fácil ou difícil? Muito difícil, muito difícil. Mas o Evangelho nos transforma e o Espírito Santo nos enche de amor, de compreensão, de paciência, de longanimidade para virarmos a outra face no momento do tapa. Amém, queridos? Amém. Segundo lugar, em tudo dar graças. E quando você, a partir de um novo olhar, quer ser grato em tudo, o que você está dizendo é o seguinte: eu não vou permitir que as circunstâncias difíceis me transformem em um murmurador, um reclamento, alguém que tem um discurso azedo, porque a vida não me está sendo fácil, eu vou apenas ficar reclamando dela. Isso vai agregar o quê, pelo amor de Deus? Nada. Um novo olhar percebe até situações difíceis como um momento para sermos gratos a Deus. Eu gosto de citar sempre o texto da última ceia, onde Jesus Cristo parte o pão com os discípulos. E o apóstolo Paulo registra isso em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz exatamente essas palavras. Ele diz assim: na noite em que foi traído, o Senhor Jesus pegou o pão, o partiu e, dando graças, disse. E aí ele começa: este é o meu corpo, tarará. Olha só que frase poderosa essa. Na noite em que foi traído, tendo dado graças, Jesus pegou o pão e partiu. Queridos, na noite em que aqueles camaradas sobre os quais ele havia investido já quase 3 anos, na noite em que aqueles lhe dariam as costas, na noite da sua traição, onde ele fora sincero o suficiente para dizer: Pai, se possível, afasta de mim o cálice que eu estou prestes a tomar nessa noite em que ele haveria de ser traído, ele soube dar graças, agradecer a Deus por sua vida. Um novo olhar sobre as circunstâncias, vai ver até uma carta de demissão como uma oportunidade de dar graças a Deus e dizer: Senhor, por mais que isso aqui me seja um transtorno, por mais que, digamos, ser demitido num momento difícil como esse me seja um transtorno, ainda assim eu quero lhe agradecer, porque minha vida pertence ao Senhor, a minha história está nas mãos daquele que tudo pode, a minha história não sai do controle daquele que me ama, e por isso eu lhe agradeço, porque sei que não vou ficar desamparado. Um novo olhar percebe isso, queridos. Circunstâncias difíceis virão sempre, mas se o teu olhar foi renovado pela graça de Jesus, eu quero lhe dizer que você tem muitos motivos para em tudo e em todas as circunstâncias ser agradecido. E agora a parte que quase ninguém gosta de falar. Perdão. Um novo olhar entende que precisa perdoar. Um novo olhar vai abrir mão do seu direito de estar certo. Um novo olhar me faz dizer isso: não vou permitir que a ofensa do outro faça de mim alguém rancoroso e amargo. Sabe, gente, eu conheço pessoas que há anos e anos destilam amargura no seu falar, raízes de amargura em seus corações. Isso porque se está fazendo uma escolha muito consciente de não abrir mão do seu direito de estar certo, de ter a razão e manter aquela pessoa que lhe ofendeu quase assim que presa pelas bitacas, sabe? A gente, quando não perdoa, é porque a gente quer manter a pessoa presa aqui. Ela me fez mal, então ela vai ver o que é bom. Aí, mais uma vez, é esse nosso jeito retributivo de ser. Ela plantou discórdia e injustiça comigo, então agora ela vai colher um pouquinho de sofrimento.
Aí a gente acha que não perdoando e não dando o braço a torcer, a pessoa vai se dar mal. Já dizia o grande Sócrates, que não perdoar alguém, ou nas suas palavras, o rancor por alguém, é uma arma tão inútil quanto tomar veneno esperando que o inimigo morra. Sabe, gente, o perdão é um dos maiores desafios da vida cristã. Mas aqueles sobre os quais o Evangelho brilhou a sua luz, aqueles olhos que foram renovados pelo amor de Jesus Cristo, precisam olhar para o próximo que nos ofende com esta capacidade de perdoar. Aí você diz assim, mas pastor Mário, é porque o senhor não faz ideia do que a pessoa fez comigo, o senhor não faz ideia do prejuízo que eu tive, seja ele financeiro, material, emocional, o senhor não faz ideia da humilhação que eu passei. E perdoar é como se eu estivesse abrindo mão dessa dívida, é como se eu fosse assumir o prejuízo sozinho. Não é justo. Se você disser isso para mim, eu vou te pegar bem de perto assim e vou dizer assim, é mesmo não é justo. O mundo e a vida não serão justos com você. Agora eu quero lhe dizer que assumir o prejuízo é tarefa de todo cristão. Não, mas eu não quero assumir esse prejuízo, eu quero que a pessoa pague pelo que ela fez. Aí eu vou lhe perguntar o seguinte, queridos, seu prejuízo foi grande com alguém que lhe ofendeu, emocional, material? Pensa só se esse prejuízo foi maior do que o prejuízo de perder a própria vida sangrando numa cruz, diante da vergonha, da humilhação. Jesus Cristo se humilhou, Jesus Cristo levou o prejuízo da morte, por amor, por perdoar a mim e a você da nossa dívida de pecado para com Ele. Ele então chega para nós e diz, se eu puder refazer o teu olhar para a vida, os teus olhos vão olhar para aqueles que te ofendem, e você terá um olhar cheio de compaixão e de firme disposição para perdoar. Amém, irmãos? E o versículo que termina o nosso trecho, que eu guardei para ler só agora, é o versículo 24, quando Jesus diz então que ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ele está falando isso, repito, no contexto de tesouros na terra e no céu, mas o que é importante aqui é o seguinte, é que no fim do dia nós servimos a um de dois senhores. Nós vamos servir a algum Senhor, a nossa vida estará a serviço de uma força maior a quem chamaremos de Senhor. E aqui o que está em jogo é se o Senhor a quem eu vou servir será o Senhor Jesus, que me renova a vista para ser alguém que não retribui o mal com o mal, para ser alguém que em tudo dá graças, para ser alguém que perdoa a despeito do prejuízo. Este renovo de olhar é o renovo daqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo, ou então se eu rejeito esse senhorio, no fim do dia eu estarei servindo a um outro senhor perverso, chamado ego, eu mesmo, as minhas vontades, o que eu acho ser certo e justo. Qual é a sua escolha? Jesus está dizendo, não podemos servir a dois senhores. Não dá para tentar agradar a Deus e agradar a si próprio ao mesmo tempo. Um dos dois vai ficar no prejuízo. Jesus está dizendo, agradar-se-á a um e desprezar-se-á a outro. Não dá para adorar os dois ao mesmo tempo. Irmãos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se o olhar for um olhar de trevas, que grandes trevas serão. Um olhar bom não é apenas aquele olhar positivo, que enxerga rosas no meio dos espinhos. Um olhar bom é um olhar transformado. Amém, queridos? Quero ler junto com você essa frase. Leia comigo. Um olhar bom não é apenas um olhar positivo, mas um olhar transformado. Que o Senhor Jesus transforme a nossa percepção, independente de circunstâncias que fizeram de você uma pessoa dura, mole, feliz, depressiva, independente disso,
Hoje o Senhor Jesus está neste lugar dizendo: eu quero reordenar a tua vista, eu quero modelar a tua visão e eu quero que você enxergue o mundo como eu enxergo com os meus olhos. Que Deus transforme a nossa visão para a glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus.